ilumine os vossos corações e as vossas mentes a captarem e adquirirem a sintonia, a aprendermos na noite de hoje um tema muito importante que virá dar novo entendimento, que virá dar nova visão do que estamos fazendo em nosso planeta Terra. Virão também os cuidados que haveremos de tomar diante das nossas vicissitudes perante a vida. Assim sendo, a luz do Cristo esparge sobre cada um de vós, trazendo a sintonia do amor com Ele, lembrando que o Mestre Jesus caminha ao nosso lado dia e noite, instantes a instantes. Nunca nos encontraremos a sós. Jesus estará sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos de aflição, dores, dúvidas. Portanto, recebam a luz do Cristo nesse momento, que cai sobre a cabeça de cada um, nos preparando-nos à palestra da noite de hoje e também preparando a nossa alma aos cuidados da assistência médica espiritual sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes, que desde muito cedo, antes do vosso despertar, já os vem preparando para que na noite de hoje recebam o que tanto necessitam, que é o entendimento, a compreensão e a paz de espírito que tanto buscamos e não mais encontramos. E nesse momento, as equipes de Dr. Bezerra de Menezes já se encontram trabalhando as necessidades de cada um. E oramos a oração de Dr. Bezerra de Menezes, que é o estatuto de todos os trabalhadores da Seara Divina de Dona Nádia. Todos os trabalhadores desta casa têm como compromisso espiritual esta oração de Bezerra de Menezes. E é com essa responsabilidade que os trabalhadores desta casa estão a serviço das recuperações, da mediunidade e também da orientação. Hoje, recebendo em nosso recinto nosso querido Bruno, que dará inspiradamente, com muita objetividade espiritual, a lição primordial que ele escolheu como tema. Oremos esta oração de Bezerra de Menezes, que faz a abertura dos trabalhos desta noite. Senhor Jesus, desperta em nossos corações o amor fraterno e o desejo sincero de servir, de auxiliar, de ajudar a todos os irmãos que aqui chegam. Jesus amado, derrama
derrama sobre nós as tuas bênçãos e ilumina-nos com a tua sabedoria e o vosso amor. Mestre, que nós possamos ser instrumentos de tua paz, levando a tua mensagem de esperança, de consolo a todos aqueles que sofrem e busquem a nossa casa. Ó Jesus, ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades e a superar as nossas limitações, para que assim possamos crescer espiritualmente e fazer cumprir a nossa missão aqui na terra. Que assim seja, Dr. Bezerra de Menezes. Esta oração tomamos como um estatuto do trabalhador desta casa. E é com esse sentimento, com esse compromisso, que recebemos a todos com muito carinho, muito amor, como numa verdadeira família espiritual. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. E na noite de hoje, haveremos de ouvir atentamente a palestra e com a sua razão, com a inteligência que Deus nos deu e com o sentimento, cada um analise palavra a palavra, para que vocês obtenham a fé verdadeira, a fé que traz a cada um a verdade. Se alguma ideia nos fazer dúvidas, dê 2 passos, raciocine, pense, para que a sua fé seja uma fé racional e não uma fé cega, aquela que tudo ouve e faz. Não. Nosso Mestre quer de vocês uma fé raciocinada, sentida e aceita, porque só assim vocês poderão ter a confiança na verdade e nos ensinamentos que Jesus deixou a cada um de nós. E vamos orar a Deus com um sentimento de gratidão, porque é a oração mais profunda e verdadeira. A gratidão é uma oração em si. Oremos pensando em cada palavra que vamos pronunciar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor, e venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Recebamos o nosso querido irmão.
Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, Jesus, Messias, o Rabi da Galileia, e da nossa mãe maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco neste momento, desejando uma boa noite não só a nós, os encarnados, mas também em maior número, os queridos irmãos espirituais, a qual nós os conhecemos como desencarnados temporariamente, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. É com grande alegria que aqui estou na casa pela primeira vez, serva divina de Dona Nair, na Vila Airosa, em Osasco, onde que possamos, com essa alegria de aqui estarmos pela primeira vez, trabalharmos com mais uma temática importantíssima do Novo Testamento do Cristo, atrelada à codificação kardeciana, que é o Consolador Prometido, a terceira revelação que Cristo lá atrás, há pouco mais de 2000 anos, disse que rogaria ao Pai que aqui materializasse conosco, e assim foi, desde 18 de abril de 1857. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, eu sou de Osasco também, tenho 44 anos, nasci no ano de 1981, ano esse a qual Chico Xavier concorria ao Prêmio Nobel da Paz. Tenho aproximadamente 130 exposições já realizadas desde o início de 2024 nas casas espíritas de Osasco e também cidades adjacentes, e que possamos farei isso, inclusive, no final, convidando-os para que se inscrevam no meu canal, para que tenham todos nós acesso a outras temáticas espíritas, e assim, quem sabe, sempre quando estivermos aqui no Seara Divina do Dona Nair, possamos sair um pouquinho melhores quando aqui adentramos. E o tema que eu gostaria de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs nesta noite agradável de quinta-feira está em uma das obras da codificação kardeciana, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, publicada a partir de janeiro de 1864, e queremos trabalhar com o capítulo 8, itens 21 e 22. Ensinamentos do professor imponente Leon Denisard Rivaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, ou as instruções dos Espíritos, que nada mais é que um complemento de todo o estudo elaborado no século XIX por Kardec e outros mais irmãos médios, não só na França, mas também em outros países. Sim, eis o convite desses dois itens. Trabalharemos com as mensagens dos irmãos espirituais acerca desse capítulo 8. Bem-aventurados os queridos irmãos e irmãs, nós das duas dimensões da vida, que tenhamos os olhos fechados. Gostaria de fazer um convite a cada um de nós para que, em acompanhando o que nós aqui iremos expor com a intuição dos amigos espirituais e com o material propriamente dito dos slides, façamos uma reflexão sobre esse tema principal. O que é ou o que há de ser termos os olhos fechados? Será que seria evitarmos em pensamento, como também em verbalização e concretização, perpetuar as mazelas do mundo que aqui existem nesse final de provas e expiações, nesse momento de transição planetária, como o pré-julgamento, a maledicência e outras mais mazelas que nós conhecemos, que sim, nos pouco mais de 8 bilhões de seres atualmente na carne e no osso, ou seja, reencarnados, porque esse é o número que os irmãos espirituais atualmente nos informam que existe no orbe no planeta Terra, percebemos que essa psicosfera pesada que aqui existe nas duas dimensões da vida, tanto material como espiritual, ainda prepondera a maldade, a mentira, a corrupção e outras mais mazelas. Então, será que nós estamos tendo olhos fechados para que não ampliemos o que já está difícil? É o convite que esse capítulo 8, itens 21 e 22 há de nos fazer a uma reflexão nesta noite. Vejamos que todo aquele que precisa
precisa de cura de alguma doença, deve saber que, antes de tudo, é necessário pedir a Deus orientação sobre como curar-se das enfermidades da alma. Será que nós, espíritos encarnados atualmente, pelas situações que nós passamos, as doenças do corpo físico, que é o reflexo das mazelas que nós empreendemos em desajuste nas reencarnações pretéritas, como também as perturbações mentais que nós possamos ter se não estivermos orando e vigiando adequadamente nas 24 horas por dia, faz com que nós tenhamos ou busquemos essa cura ou essa amenização de nossos sofrimentos. Porque, sim, a nós que estamos vinculados à doutrina dos Espíritos, que temos condições mínimas para o entendimento de que estamos em um corpo material, mas não somos corpos materiais, somos espíritos imortais, que já tivemos muitos corpos físicos anteriormente, estamos vida e tantos outros ainda teremos para a eternidade, até que atinjamos a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só o Pai, a fonte criadora, Deus, a obtém. Consciente dessa oportunidade de também sabermos que teremos outras moradas para que possamos habitar mais evoluídas, que, por exemplo, o nosso orbe em final de provas e expiações. Como que nós estamos lidando com essa oportunidade desse despertar de consciência? Mas ainda pensemos, e as pessoas e outros frutos desse orbe que ainda não tiveram essa oportunidade do despertar? Será que nós estamos buscando auxiliá-las de alguma forma direta ou indireta? Por meio da paciência, por meio da orientação, de ouvir, do falar, de um abraço amigo, de um sorriso, atitudes caridosas que podem acharmos cada um de nós como mínimas, mas que pode ser de grande valia àqueles que estejam em sofrimento, que muitas vezes não externam a cada um de nós, porque nós sabemos que é difícil nós trabalharmos ou reverberarmos para o meio situações que são negativas, que nós estamos atravessando atualmente em nossa programação reencarnatória. Porque é importante que tenhamos essa consciência. Dizem os irmãos espirituais que em grande parte ou em grande maioria das situações que nós vivenciamos, que precisam ser por nós atravessadas no campo reencarnatório, nós, em espírito, no mundo espiritual, antes de ocuparmos essa atual carne e osso, nós pedimos para passar por essas mazelas, para que lapidássemos o nosso espírito imortal, reverberando assim no nosso corpo semimaterial, a qual nós conhecemos pelo nome de perispírito, e assim os corpos físicos que nós tenhamos ou estejamos interagindo ao meio em cada oportunidade reencarnatória, vá deixando essas mazelas e, enfim, essa cura torne-se gradativa e natural, por meio da nossa reforma íntima, por meio do abandonar do homem velho na construção do homem novo, do entendimento de que da onde eu, ser espiritual, vim, desde lá o meu princípio inteligente que precisou estagiar simples e ignorante no reino mineral, para depois de um tempo passar para o reino vegetal. Tempos outros depois, o reino animal, enfim, que chegássemos ao reino hominal. Olha os milênios e milênios que o nosso espírito está galgando essa oportunidade de evolução. E olha a importância de aproveitarmos melhor o nosso momento reencarnatório. A alimentação adequada, o exercício físico, a paz de espírito, o respeito às horas mínimas na média que precisamos deixar o corpo repousar nos 7 dias da semana. O saber ouvir, principalmente o que nós estamos reverberando para o meio. Avaliar como nós estamos empregando o nosso tempo nesses 7 dias da semana. Será que estamos sendo voluntários de Jesus? Será que estamos sendo bons trabalhadores da última hora? Será que estamos tendo os olhos fechados para o mal, mas buscando abrir os olhos a cada dia que passa para o bem universal, que é o ser útil ao bem? Pois disse o Cristo: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito
feito a tu mesmo, é dando que se recebe. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não é importante esse nosso momento atual reencarnatório? Pergunto mais. Temos que nos preocupar com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer? Ou devemos nos preocupar com a nossa casa mental individual? Sabe o que os Espíritos também nos dizem? Temos isso lá na codificação kardeciana desde o final do século XIX. Mas temos também essas informações atualmente nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, que apenas então somente cada um de nós, sem exceção, daremos satisfação apenas então somente da nossa consciência quando voltarmos para o mundo espiritual. Do que eu fiz de bom, maravilha, mas também do que eu fiz de mal. E também o que eu deixei de fazer de bom, porque também dizem eles, não basta que não façamos mal, é imprescindível que façamos o bem, construamos um mundo melhor, almejemos e concluamos em cada etapa diária essa construção do mundo de regeneração, que lá o querido Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, até o ano de 2000, porque o Chico desencarnou no ano de 2002, mas Chico dizia que a partir de 2000 Emmanuel estaria reencarnando no planeta Terra novamente, no país Brasil, no estado de São Paulo e no interior de São Paulo. Como que nós estamos avaliando a nossa vida? Será que estamos trabalhando a nossa construção evolutiva no campo apenas material, que é fugitivo, transitório, passageiro e muitas vezes efêmero? Ou estamos buscando atingir valores espirituais, morais, aqueles que nós iremos utilizar por meio das sucessivas reencarnações na matéria, na terceira dimensão, como também na quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. Quem de nós aqui, ao colocar a cabeça no travesseiro, nos 7 dias da semana, a fazer a oração agradecendo a oportunidade reencarnatória que acabei de atravessar, nesse meu dia, manhã, tarde e noite, pedimos para que sejamos úteis quando o Espírito se desdobra nas madrugadas de 6 a 8 horas, trabalhando ou estudando em prol do cristianismo redivível. Mas pergunta se estamos construindo isso para que tenhamos essa meritocracia? Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, nós buscarmos a cura de nossas enfermidades físicas e morais. Mas temos que ter esse sustentáculo que a primeira revelação de Moisés, a segunda no Novo Testamento e a terceira em Allan Kardec, na codificação kardeciana, proporciona-nos a cada dia que passa. Por exemplo, aqui no Céu Divina de Dona Maria, no bairro de Vigarosa, na cidade de Osasco, semanalmente, trazendo temáticas, cursos e outras mais informações que os trabalhadores proporcionam-me para que possam ter dias melhores, contribuindo para a evolução do meio, porque isso reverbenciará a seu favor, sempre ainda que não divisemos, tampouco enxergamos a priori nesse momento as benesses que nós estejamos recebendo do quê? Do mundo espiritual, daqueles que nunca nos abandonam, a qual nós chamamos de mentores, guias espirituais, anjos da guarda, são criaturas. O importante é que saibamos que são irmãos mais evoluídos que nós, tanto moral como intelectualmente, e que estão a todo minuto intuindo-nos para que sejamos mais assertivos em nossos pensamentos, em nossas concretizações, em nossos atos. É um desafio diário, mas é possível essa construção com a nossa boa vontade e os nossos esforços nesse horário e vigiai que mais precisamos empreender no nosso dia a dia. Deus é justo e misericordioso, não temos dúvida nenhuma disso, jamais Ele castiga, e também Ele nos dá no reino nominal a oportunidade de termos o quê? O livre-arbítrio relativo, jamais absoluto. Então tudo que nós fizermos para o bem, colheremos o bem a posteriori, em qual dimensão estejamos. Mas quando tivermos desajuste, estivermos em desalinho com a lei de Deus, precisaremos reparar isso de forma natural por meio dos atos mal empreendidos ou que foram deixados de serem empreendidos, como eu disse há pouco. A doença não é culpa de Deus, com certeza absoluta não, mas sim uma consequência dos erros passados e de nossas próprias o quê? Invigilâncias, acometendo a alma e por consequência o corpo.
Será que a nossa humanidade, esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, estão mais evoluídos intelectualmente ou moralmente? Ou será que existe um equilíbrio nessas duas asas de evolução do espírito imortal? Basta que acompanhemos as guerras em curso, a corrupção, a mentira, a fome, misérias outras, de várias características e outras mais que nós pensamos. Então é isso que faz que nós entendamos agora esse parágrafo. As consequências não empreendidas assertivamente nas encarnações pretéritas refletem-se agora nesse século XXI, terceiro milênio, não nos esquecendo ainda, queridos irmãos e irmãs, que estamos acabando de vencer um quarto do nosso século, já que estamos nos encaminhando para o ano de 2026. E o que nós fizemos até agora, desde 18 de abril de 1857, com a publicação da doutrina dos Espíritos, estamos sendo mais vigilantes ou estamos ainda, em menor, mediano, maior grau, ainda com uma porcentagem de vigilância e deixando de produzir benesses ao meio, sendo reflexo por meio dos nossos atos de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, sendo um genuíno cristão e espírita, porque é isso que os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós. Mas é dificílimo. Ah, como é! Que bom que nós temos, por exemplo, esta casa que nos dá esse sustentáculo. E que bom que jamais, ao voltarmos para o mundo espiritual, poderemos dizer que não sabíamos como agir, como tampouco tivemos oportunidade de sermos caridosos, úteis e de construir a fraternidade tão esperada que nós precisamos aqui no planeta Terra. Quando um problema não é resultado de atos da vida presente, sua causa deve ser buscada em uma vida anterior, pois sempre sofremos pelos erros cometidos do passado. Quantas doenças que nos acometem, que faz com que nós lapidemos o nosso pretérito. Há menos de um mês, a minha irmã mais nova de 41 anos desencarnou, onde ela lutava há só 11 anos contra o câncer. Na região do útero, depois subiu para a região do pulmão. O câncer venceu o seu espírito imortal ou o corpo perecível? E mais, daqui a algumas semanas e meses, quando ela estiver reequilibrada e já podemos ser útil no mundo espiritual, na erraticidade, ela dirá para a fonte criadora, para Deus, bem-aventurada foi essa minha oportunidade de lapidar as mazelas que eu carregava do passado e que na última encarnação eu acabei de deixar, porque só quem estava nas quatro paredes soube o que ela sofreu. Então, sim, busquemos não reclamar das doenças que nós estejamos atravessando e também dos nossos, ou seja, dos nossos parentes, e também de outrem, das pessoas que estejam ao nosso redor, os vizinhos, amigos, pessoas do ambiente de fraternidade, como por exemplo os trabalhadores e assistidos das casas espíritas ou de outras religiões. Entendamos de uma forma expansiva, adquirindo e construindo a expansão de consciência, que é importante que quanto mais mazelas nós possamos enfrentá-las nesse momento agudo da humanidade, mais oportunidades teremos de reencarnar no próximo nível de estágio evolutivo que desenha-se a ser concretizado ao longo dos próximos anos e décadas, como também de séculos, como já dizia Emmanuel, que é o mundo de regeneração, na obra Plantão de Respostas, da década de 1970, quando Chico Xavier, no extinto programa da TV Tupi, o Pinga Fogo, trouxe inúmeras informações onde lá ele era questionado e o seu querido mentor espiritual Emmanuel auxiliava nas respostas. Então Emmanuel disse que seja um pouquinho antes, um pouquinho após o ano de 2057, a Terra há de dar um salto um pouquinho mais sério na busca desse mundo de radiação, de irmos abandonando as mazelas do passado aqui citadas, as que nós mais as conhecemos, a corrupção, a mentira, o adultério por pensamento ou em atos concretizados, as injustiças de todas as ordens, enfim, é esse o objetivo que nós precisamos
em loco, agora, neste momento, de hoje em diante, potencializá-los. Porque tenho certeza absoluta que todos os senhores e senhoras aqui presentes estão buscando se melhorar, como eu estou, os trabalhadores, ou os queridos irmãos e irmãs aqui desencarnados, farão também essa reflexão sobre esse capítulo 8, itens 21 e 28, 21 a 22, sobre sermos e termos os olhos fechados para o que não nos agrega em espírito imortal, e sim abrirmos os olhos para o que é útil ao nosso espírito e traga qualidade de vida para os nossos irmãos e irmãs em oportunidades de crescimento. Mas pode ser também porque pedimos para passar por uma determinada situação difícil para nos fortalecer e até para buscarmos uma solução para um problema que visa ajudar o próximo. Olha a importância de eu ter dado esse exemplo da minha irmã. Porque nós poderíamos depreender que, pelo exemplo que eu dei dela, significa que todos os seres que um dia estão passando por mazelas de doenças, automaticamente são resgates que nós temos que aparar do passado, certo? Poderíamos sim depreender dessa forma, mas não é somente isso não. Muitos espíritos aqui podem já estar quites com a sua consciência do pretérito, das mazelas que carregaram, mas que conseguiram vencê-las, transpô-las, e agora, nesse momento, reencarnados, tão difícil e tão exigente de nós, os cristãos e os espíritas, pedem para passar por desafios que possam ser exemplos ao meio, porque são resignados, possuem a resiliência, e ainda com todas as dificuldades que eles encontram e vivenciam, são úteis aos seus semelhantes. Então, esse outro ponto, é esse outro olhar que nós temos agora em vista a partir deste parágrafo, demonstrando que dificilmente uma pessoa há de ser 100% feliz na saúde, no campo material pecuniário, no campo espiritual de equilíbrio, porque quantas tentações nas 24 horas por dia nós sofremos. Então já dizia Jesus, a felicidade não só dele, mas também nossa, ainda não é desse mundo em plenitude, em absolutividade, não é. Mas podemos ter momentos aprazíveis e nós podemos potencializá-los a cada momento que somos úteis aos nossos semelhantes. Se alguém está sofrendo por alguma doença, essa doença pode ter ocorrido porque este fez mau uso do seu corpo físico, ou porque caiu em tentação, ou ainda porque submeteu outros ao sofrimento e até mesmo por ter sido a causa da perda de um órgão de alguém, tendo submetido a maus tratos, etc. Mais uma vez, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É importante que reavaliemos a cada dia que passa nessas mazelas agora apresentadas ao nosso espírito imortal. Porque conscientes disso, queridos irmãos e irmãs, teremos mais equilíbrio, não estaremos reclamando com Deus, com o nosso Pai, com os nossos mentores individuais, pelos desafios que estejamos atravessando, porque se não nos prejudicamos no pretérito, podemos ter prejudicado a outrem. E ainda uma terceira hipótese, como comentado há pouco, ainda que estejamos quites com tudo isso, é importante que empreendamos bons exemplos ao meio. Então, todas essas situações precisam ser por nós compreendidas e colocadas em prática para uma melhor assertividade nas nossas programações encarnatórias. Vamos não julgar os nossos semelhantes. Eu não disse logo no início que cada um de nós está em um grau evolutivo tanto moral como intelectual, que são as duas asas da evolução eterna de um ser espiritual. Então, como exigir do próximo aquilo que também muitas vezes nós não podemos dá-lo em verdade e vida, em maior qualidade. Então não exijamos, não pré-julguemos, apenas e somente busquemos acolher com as ferramentas que a casa aqui nos oferece, com o cristianismo redivivo no seu coração espiritual que transcende o que é material,
com o raciocínio de sempre buscar melhorias aos mais necessitados. Aqui o irmão, antes da abertura, não passou alguns recados das obras que aqui a Casa nos convida a nós nos vincularmos no campo do voluntariado, ainda que não sejamos trabalhadores fixos e assíduos das atividades espirituais que aqui semanalmente a Casa nos oferta. Nós podemos ser voluntariados, por exemplo, por meio dessas obras sociais. Tudo isso vem ao encontro de nós buscarmos a tão necessária reforma íntima a ser empregada aos nossos espíritos imortais. Aí pergunto a cada um de nós: será que temos ou não que pensar melhor sobre como nós estamos empregando o nosso tempo? Quantas obras que nós temos para estudar, para que possamos ser mais úteis ao meio? Por exemplo, os monitores aqui da casa, para chegarem na condição de monitores, precisavam ter estudado no pretérito, nos anos anteriores, e precisam continuar estudando para que possam ser úteis aos que estão vindo para o conhecimento da doutrina dos Espíritos e não têm absolutamente nenhum conhecimento do mundo espiritual. Então vamos também buscar trabalhar esse nosso tempo em ver se podemos usufruir do campo intelectual com mais proficuidade. Olha quantas obras que Chico Xavier aqui nos deixou já materializadas, publicadas, aproximadamente 500, fora de Valdo Pereira Franco, mais de 250 obras, isso sem citar outros irmãos ainda encarnados que também contribuem para a continuidade da codificação kardeciana, porque Kardec não terminou a obra, ele apenas deu início, e por meio dos próximos anos e décadas e séculos, mais informações teremos a nosso dispor, desde que busquemos em nosso espírito imortal, sendo útil ao nosso meio, para que hoje ele estivesse aqui na frente e também na frente de outras casas, como é o convite de todos também que podem. Tenho certeza absoluta, todos os senhores e senhoras e outros mais das outras casas também assim também o podem. Basta que, de forma simples e fraterna conosco mesmo, busquemos melhorarmos no campo da caridade e também no campo do emprego da intelectualidade, que é imprescindível para que os espíritos utilizem-se do nosso HD interno, que é o nosso cérebro espiritual, que transcende ao nosso cérebro material. São ferramentas que eles precisam utilizar de cada um de nós. E a casa aqui nos convida para que assim, aos poucos, nas atividades que ela oferece, também cada um dos senhores e senhoras já presentes aqui e os outros que não puderam estar neste momento, nesta data, mas que gostariam e por um motivo ou outro que não conseguiram chegar, e outros mais que aqui chegaram novos assistidos, para que nesse banquete espiritual junto à cúpula espiritual da casa construamos mais fraternidade ao meio e assim busquemos não mais reincidir nesses maus tratos que nós tivemos com os nossos espíritos e os nossos corpos físicos no pretérito, e aos seus voos maiores em nossa caminhada evolutiva. Sofre-se sempre aquilo que causamos no semelhante. Foi o que foi dito. O plantio é livre, mas a colheita tem que ser obrigatória em qualquer canto do universo. O irmão Vianney, que fez parte das instruções dos Espíritos entre esses itens 21 e 22, na cidade de Paris, um ano antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1863, vai nos dizer, entre antes, que o olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, será que ele está dizendo o olho fechado material? Está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Será que o irmão espiritual Vianney, que agora nos convida a uma reflexão, está dentro do comentário simples e humilde que aqui estamos desenvolvendo, bate-papo fraterno, com a ajuda das intuições dos irmãos espirituais? Será que tem algo aqui que nós não conseguimos compreender e exercitar no nosso dia a dia? Tomemos muito cuidado com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, com o tempo empregado nas situações supérfluas, principalmente das redes sociais,
que o mundo material oferece, mas que não agregam quase nada ao nosso espírito imortal. E como disse o Cristo, já que teremos que responder centinho por centinho por cada oportunidade de minuto reencarnatório, aprendamos a lapidar melhor todas essas ferramentas e qualidades que cabe a cada um de nós empreendermos. Este aqui depreende-se que há de ser o convite para um irmão espiritual via lei. E ter os olhos abertos, o que mais pode ser para a nossa compreensão? Características como o egoísmo, a invigilância, a impaciência, o adultério, vaidade, arrogância. Queremos ser melhor do que os outros, antes quiséssemos ser melhor do que o nosso semelhante no campo da caridade, do amor, da fraternidade, mas é isso que acontece em nosso orbe. Já temos a resposta em relação a este tópico. A busca desenfreada por bens materiais, muitas vezes dando desculpa que tudo o que nós estamos buscando empreender é para deixar para os nossos descendentes, para que eles não sofram o que muitas vezes nós podemos ter sofrido, para a aquisição, a construção desses bens materiais. Tomemos cuidado se estivermos pensando dessa forma, direta ou indiretamente. Não guardemos, ajuntemos o ouro onde a traça corrói e onde os ladrões podem roubar, já dizia Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Promovamos a fraternidade com aqueles valores que não venham a nos atrapalhar nas nossas necessidades diárias, para conosco mesmo e para com os nossos familiares, porque isso torna-nos a pessoas melhores, cristãos e espíritas realmente genuínos em nossa oportunidade reencarnatória. Ora, quantas mazelas que ainda nós percebemos que o mundo emprega em seus pensamentos e também em suas ações. E os olhos fechados, como diz o irmão espiritual Vianney, quais são as qualidades dos que buscam ter esses olhos fechados materiais para que não se contamine com o que o meio, nessa psicosfera pesada atual do planeta Terra, pode nos interferir? Então, venho dizer aqui sobre a simplicidade. Sermos também humildes. Empreendemos a caridade nos mínimos detalhes, desde o ambiente familiar até o ambiente profissional, nas casas de oração e aonde sejam empregadas as obras sociais. Emprego da reforma íntima diariamente. Não cobiçar o que não é nosso. Pelo contrário, vibremos para os que muito têm, saibam dividir e saibam construir, não tendo ali aqueles sentimentos negativos que por nós, por um motivo ou outro, não um dia os atingirmos, porque muitas vezes se o atingíssemos poderia ser pior para a nossa atual encarnação. Não venhamos a nos contaminar, como contaminar a psicosfera espiritual daquele irmão, uma ou mais pessoas. Muito pelo contrário, sempre vibremos pelos nossos governantes, pelos aqueles que têm a responsabilidade de governar nações, de empreender o progresso material e espiritual dos seres ali em oportunidade reencarnatória. É o convite dessa não cobiça negativa que ora poderemos empreender se não estivermos vigilantes e orando adequadamente também nos nossos bons atos em nosso dia a dia. A busca da paciência, sermos otimistas em dias melhores. Pergunto, em último caso não acredito nisso, mas se em último caso nós não conseguimos adentrar no mundo de regeneração nos próximos anos e nas próximas décadas, os que estão esforçando-se aqui para se melhorarem moral e intelectualmente, sempre, diariamente, nos 7 dias da semana, será que se o planeta continuasse em momentos conturbados e até que viesse a piorar, estariam continuando reencarnando nesse orbe, nesse planeta? Ou, olha a pergunta, poderiam, pela meritocracia natural e consequente, já pela autorização de Deus, da fonte criadora, reencarnar em outros orbes mais evoluídos,
no campo da moral como também do intelecto. Alguém tem dúvida disso? O irmão aqui citou nas vibrações Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Existe um caso que eu não sei se todos aqui conhecem, mas rapidamente vou contar. Quando da comemoração dos 50 anos do desencarne desse que é conhecido como médico dos pobres, lá na década de 50, no mundo espiritual, certa vez veio até ele aquela conhecida pelo nome de Celina, mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré de Maria, dizendo a Bezerra, Maria disse que tu podeis, por ter construído a sua evolução moral e intelectual em mais ascendência em comparação aos seus irmãos atualmente em evolução no planeta Terra, podeis agora reencarnar em qualquer outro orbe do nosso sistema solar, como também fora deste sistema solar. O plantio é livre, a colheita obrigatória. E que diz Bezerra, a nobre Celina? Pede que leve a sua petição a Maria para que ele continue na terra do Cruzeiro do Sul, ainda que no mundo espiritual, ajudando a qualquer ser nas duas dimensões que estejam com uma lágrima nos olhos e venham a rogar as suas boas obras, os seus bons auxílios. E será que Maria de Nazaré deferiu essa petição de Bezerra de Menezes? Cá está ele na nossa psicosfera espiritual, que diziam os irmãos espirituais, mais de 3.000 médicos servem em nome de Bezerra de Menezes, fora o corpo de enfermeiros, socorristas e outros mais, que, pelos seus bons exemplos, não só da sua última encarnação, que findou-se no mês 4 do ano de 1900, como também das pretéritas, deixe-nos esse bem-agir que cabe a cada um de nós construirmos para o nosso próprio benefício. Então, volto à questão que eu fiz há pouco. Não nos preocupemos com o que os outros façam ou deixem de fazer. Preocupemos em sermos pessoas melhores, porque um dia seremos alocados aonde a nossa evolução estiver em uma ascensão por consequência natural. Eu quero isso para mim. Os queridos irmãos e irmãs também querem isso para consigo mesmos, para com os seus familiares. Então vamos nos ajudar reciprocamente. Será que isso que Jesus, Allan Kardec, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Giovanni de Pietro de Berdavona, como os conhecidos por Francisco de Assis e tantos outros, convida-nos pelos seus exemplos aqui empreendidos no campo material, como também agora no campo espiritual, lá na dimensão espiritual. Então estejamos atentos com todas essas qualidades que estão em estado latente aos nossos espíritos imortais e que podem, sem sombra de dúvida, ser por nós empreendidas para o nosso próprio benefício, como também dos que estejam ao nosso redor. Continua Vianney, ainda neste mesmo ano e ainda na mesma cidade de Paris, na França, dizendo que, crede, meus bons queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. A morte do corpo físico ou a morte do espírito? Também já temos essa resposta. Ele está querendo dizer a ausência de atitudes que deveriam ser assertivas, mas que por estarem sendo errôneas, teremos que repará-las no presente ou em encarnações futuras, a posteriori, e que poderiam ser evitadas. É isso que ele diz a conduzir o ser à morte. Porque mais do que a morte material é a morte indireta espiritual, que é não ascendermos de uma forma mais séria em nossa caminhada evolutiva, tanto moral como intelectual. Mas sempre há a oportunidade do recomeço. Vibremos unidos para os que estão cometendo atrocidades no mundo, porque eles, um dia como nós, serão cristos planetários, serão co-criadores, serão a convite da fonte criadora Deus, os artífices da evolução da constituição física de um homem, como os seres ali em estágios e reinos anteriores ao homem, ao nominal, ao nosso, por exemplo, para suas caminhadas evolutivas. Então, ainda que atrasem por meio dessa informação que Vianney nos traz e que compreendemos que ela está dentro desse raciocínio, um dos que podemos raciocinar, obviamente, possa fazer com que eles
Reequilibrem-se, repensem em seus atos e assim valorizem a vida, valorizem o ser humano nos mínimos detalhes, que é o que o nosso Pai Maior quer a cada um de nós, as suas criaturas, os seus filhos, nós todos, os irmãos. Em momento de transição planetária e a separação do joio e do trigo, torna-se imprescindível vivermos de uma maneira simples e correta. É o que nós estamos comentando até agora, porque responderemos apenas e exclusivamente pelos nossos atos assertivos ou errôneos, ou que nós deixamos de fazer de bom, que também não é bom ao nosso espírito imortal. É imprescindível que façamos o bem, não fazer o mal, mas também não ser útil ao meio aos nossos irmãos em dificuldade, é estarmos ainda em desacordo com a lei divina, com a lei de Deus. Muitos poderão ser exilados, realocados para mundos primitivos, ou ainda de provas e expiações em seus estágios iniciais, justamente por manterem-se com os olhos abertos carnais para as situações mundanas, que são transitórias, que nós não levamos como benesses ao nosso espírito imortal, em detrimento das celestiais. E quais são as celestiais? As espirituais. Tudo que promove o amor ao meio e aos que estejam ao nosso redor, que reverte-se a nós mesmos. Não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. Quero deixar também aqui, porque é importante, caros irmãos e irmãs, como estamos trabalhando com a temática da codificação kardeciana, atrelamos as obras complementares para sabermos se sim elas estão corroboradas em temas que foram tratados na codificação kardeciana. Então, por que não trazer uma das obras de Francisco Cândido Xavier? Falando em Chico Xavier, o filho dele hoje, Eurípides, está lá no Neove de Carapicuíba. Até brinquei com o trabalhador, se caso não estivesse, estaria indo lá, dando um abraço nesse querido irmão que muito está contribuindo lá na cidade de Uberaba, cujo tema da palestra é lindos casos com Chico Xavier, que Eurípides, o filho de Chico Xavier, teve com ele e com os que estavam ao seu redor. Então, por meio do mentor espiritual Emmanuel de Chico Xavier, na obra Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai nos convidar a seguinte reflexão que está atrelada a este capítulo 8, dizendo: olhos são patrimônios de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero e olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, o que é prejudicial ao nosso espírito imortal, como também ao nosso corpo físico, e olhos de perturbação para conosco mesmo e também para com o meio, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, os esforços individuais e coletivos que os que estão buscando passar pela porta estreita, assim o fazem com muito esforço, que nós também precisamos assim nos desenvolver. Olhos de frieza e olhos de irritação. Desanimam-se as filhas, no entanto, a enovecer os recursos da visão. Ama e ajuda, seja útil ou meio, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, entre aspas, a que se referia ao Cristo de Deus, instalando no próprio espírito imortal a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. E o que é a glória da eterna luz? Aquele exemplo que eu dei de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que por ele ter se esforçado de forma mais séria em comparação a nós a evoluir moral e intelectualmente, consequentemente de forma natural já tem a oportunidade de não mais estar preso em reencarnações em mundos de provas e expiações, e sim já adentrar a mundos mais evoluídos no campo da regeneração. Será que é isso que nesse feixe o nobre espírito de Emmanuel convida-nos a uma reflexão? Não temos dúvidas em relação a isso. Cabe a nós espíritas, na medida de nossas possibilidades,
auxiliarmos esses irmãos que ainda podem ser despertos para a realidade do Espírito. Mas esse auxílio não é impositivo. Não queiramos transformar as pessoas ou trazê-las de forma obrigada para a nossa religião, para nosso despertar atualmente, que buscamos entender, não desta forma, mas sim pelos nossos bons exemplos, porque mais importante do que ser espírita ou de qualquer outra religião é ser um genuíno cristão, porque o Cristo há 2000 anos atrás não pediu que criássemos alguma religião, ou ele pediu que criássemos alguma religião em complemento ao que ele nos deixou. Mas ele disse que rogaria ao Pai, o Consolador prometido, porque ele já divisava a posteriori nos séculos vindouros, que não teríamos condições ainda naquelas reencarnações anteriores, nos seus aproximados 33 anos de vida física e uma única encarnação, de as colocá-las em prática em prol dos semelhantes, em prol dos mais necessitados. Então vamos ajudar no convencimento do mundo dos nossos semelhantes pelo nosso bem agir, por sempre estarmos buscando ter um equilíbrio, a felicidade de estarmos reencarnados e sendo úteis ao meio. Eis o convite agora deste parágrafo a cada um de nós a uma reflexão um pouco mais ampla. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, nós temos: se os teus olhos forem bons, todo o teu coração espiritual, não apenas o material, há de ter luz, porque sempre procurará ver as qualidades e não os defeitos dos nossos irmãos, como também dos nossos mesmos. Por exemplo, o auto-perdão. Perdoemos por estarmos muito aquém de uma evolução moral e intelectual, mas estamos no caminho. Estejamos felizes, mas não satisfeitos de tudo que nós construímos até agora. Sempre digamos que no dia posterior eu hei de ser melhor do que no dia atual, como esse dia atual eu estou buscando ser melhor que o dia anterior. Olha o convite desta passagem do Evangelho de Mateus. Quero vos deixar também um convite do irmão espiritual Nélio Lúcio, que também trabalhou pela palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Ele vem nos dizer o seguinte, em atrelando a nossa temática do capítulo 8 do Evangelho, de que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom espírito de serviço e também do que de entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e de contentamento aonde quer que nós cruzemos nas duas dimensões. Daqui a pouco estaremos no mundo espiritual, nas madrugadas, desdobrados. Com quem nós iremos cruzar? Convida-nos, Nélio Lúcio, a raciocinarmos nesse momento. Estamos melhorando-nos a cada dia que passa em estado de vigília com os olhos abertos, por exemplo, agora, para que saibamos ser mais assertivos com o que nós iremos cruzar daqui a pouco, nas horas que estaremos desdobrados enquanto o corpo físico repousa, para recompor as suas energias, para ter oportunidade de dar continuidade na sua caminhada evolutiva. E o convite desse querido irmão espiritual na obra Jesus do Lar venha nos convidar neste momento. Bezerra ainda nos diz que solidário nós seremos união, mas separados uns dos outros, nós seremos apenas pontos de vista, e juntos, com certeza absoluta, nós alcançaremos a realização de nossos propósitos. Olha o amor fraternal e universal de Bezerra, sempre colocando no plural, não apenas enxergando-se no eu individual, no singular, mas buscando o macro, o coletivo, a massa, porque ele quer que todos possam ser felizes, como ele já está buscando de uma forma mais assertiva a sua respectiva evolução. Olha a contribuição também desse caro irmão, conhecido como médico dos pobres por nós, os encarnados. Deixo também aqui um recado de um irmão que tem inclusive uma obra que convido-os para que leiam, estudem, caso ainda não tenham estudado, semelhante à obra Nosso Lar, que conta a história e as características de uma colônia espiritual. Essa irmã, querida irmã Sheila, desenvolve um trabalho amplo em uma obra intitulada Alvorada Nova, trazido por Caridade Schmuppel.
E lá nós podemos perceber a evolução também dessa querida irmã, que em uma de suas reencarnações foi Santa Joana de Chantal, que ela já era uma cristã genuína, auxiliando os mais necessitados. Então, que essa querida irmã Sheila pode contribuir conosco nesse feixe a qual nós estamos já nos encaminhando. Ela vai nos dizer que quando a subida se fizer mais difícil em nossas vidas, nesse atual momento reencarnatório, façamos uma pausa, adentremos ao santuário silencioso da prece, da conversa sincera com o nosso Pai Maior, não da prece decorada, não, porque isso não pode chegar, quiçá, aos nossos mentores individuais. Tem que vir de dentro da nossa alma para que nós tenhamos a certeza de que Deus conhece as mazelas e os desafios que nós precisamos ainda empreender em nossas vidas. E assim ela diz que nós sentiremos a presença amiga de quem? Daqueles que nos amam e que nos guiam, esses queridos irmãos que estarão conosco até o último dia de nossa programação reencarnatória. Mais um contributo dessa obra complementar que esses irmãos espirituais tanto nos brindam a uma reflexão mais ampla. Sejamos o instrumento da paz do mundo de nossos irmãos. Convida-nos Giovanni de Pietro, de Bernardone, e também contribuindo conosco Francisco de Assis, desde lá dos idos do século XI até este momento. E quantas obras nós temos mediúnicas que tratam das atividades desse querido irmão espiritual. Que informações dizem que ele habita a distante Alcione? Existe alguma obra que fala sobre esse planeta de regeneração avançada? Sim. Convido-os também para que estudem a quadrilogia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, intitulada Transição Planetária, onde diz Manuel Filomeno que desde a década de 70 aportam por meio da reencarnação espíritos mais elevados ao nosso orbe, a convite de Jesus Cristo, e que Divaldo Pereira Franco, inclusive isso tem no YouTube, vocês podem assistir. Diz que quando estava encarnado Divaldo, já que desencarnou há cerca de 3 meses atrás, ele já teve com esses seres reencarnados, e que dá para perceber a diferença de seres mais evoluídos no moral e intelectualmente bem-aventurados sejam eles, que lá da constelação das Pleiades aportam ao nosso querido orbe ainda em final de provas e expiações, e que possam ser os nossos professores e nós, os alunos, para que enfim aprendamos o que é amar, o que é ser fraterno, o que é desenvolver a humanidade para a real felicidade. É o contributo desse querido irmão Francisco de Pietro de Bernardone, Francisco de Assis. E agradecendo a presença de todos aqui que estão presentes, vinculando algumas informações muito importantes do mundo espiritual na atualidade, corroborando ainda com todos esses seres que aqui trago-vos da esquerda para a direita, para quem ainda não os conhece, algum deles, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, de pé no centro, Jesus Cristo, ao seu lado Maria de Nazaré, ao lado professor Allan Kardec, no centro sentado Chico Xavier, dizendo junto aos irmãos espirituais da atualidade que para que mereçamos voltar ao mundo de regeneração por meio da reencarnação aqui no planeta Terra, se esse nível evolutivo nós conseguimos atingir nos próximos anos e nas próximas décadas, precisamos nos esforçar diariamente para que tenhamos mais expansão de consciência por meio da aquisição do conhecimento, da intelectualidade. Disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis também o segundo. Mas dizem eles também que precisamos tomar cuidado com o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Se não reconhecermos quão pequenos ainda somos, das mazelas que nós trazemos no passado, precisamos trabalhá-las no presente para que não reincidamos em repetir os ensinamentos que cabe a nós nesse momento, extirpá-los de nossos espíritos imortais, que são as mazelas do passado. É o autoconhecimento. Vamos então buscar sermos mais conscientes da nossa responsabilidade de reformarmos intimamente a reforma íntima e o feixe, que é a prática do bem, da caridade e da fraternidade, tornando-nos assim seres realmente de olhos fechados, que é o tema do capítulo 8, para com as mazelas que o mundo possa ainda promover
em prejuízo dos que buscam se esforçar, ou até mesmo daqueles que não estão se esforçando para tanto. Então fica esse convite, queridos irmãos e irmãs, agradecendo aos trabalhadores da casa a presença de cada um de vocês. Como eu disse que no final eu ia convidá-los para que possam se inscrever no meu canal. Aqui está o título do YouTube, Bruno Palestrante Espírita, onde tem diversos temas, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também tem o Livro dos Espíritos, como também o Livro dos Médios, de a Gênese, de o Céu e o Inferno, e obras complementares como de Chico, de Divaldo Pereira Franco, e compartilhe esses conteúdos transcendentes aos seus parentes e amigos, e assim contribuamos para a expansão de consciência dos nossos queridos irmãos e irmãs, que é esse o convite do capítulo 8, que temos os olhos cerçados para o mal que possamos abrir os olhos da caridade e da fraternidade, que é o objetivo de todos nós, que somos os trabalhadores da última hora, que o Cristo já aqui conta com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos, na sequência dos atendimentos, receber o melhor que a casa possa aqui nos ofertar e sairmos melhores, quem sabe, do que aqui adentramos com essas reenergizações que sim, sempre são benéficas aos nossos corpos semimateriais, ou seja, espirituais, como também aos nossos corpos físicos. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima noite e um ótimo resto de semana a cada um de nós. Que assim